Rádio Clube. Dá um ok aí? Ok. Manhã na Clube com Raudney Santos. Aquela chamadinha, a chamadinha que eu quero botar pro pessoal daqui, enquanto tá rodando. Tá rodando aí, aquela chamadinha. Solta aqui para mim. Ok? Solta aí. Enquanto a gente ajusta que estamos no ao vivo pela Rádio Clube AM, pelo nosso canal Diário de Pernambuco TV no YouTube e no Facebook, e a chamada é feita também pelo Twitter do Diário de Pernambuco. Vai. Obrigado, Ouvinte Clube, a emissora pioneira da América Latina, é a emissora AM mais ouvida na web em todo o Brasil. Uma marca forte. O Diário de Pernambuco conta hoje com uma das redes sociais mais influentes do país. No Nordeste, o veículo é líder em seguidores entre todos os jornais da região. Está ainda entre os 4 jornais do Brasil com o maior número de seguidores no Twitter. São mais de 3.300.000 pessoas conectadas com a gente. E você, já conhece os nossos perfis? Acessa lá, Diário de Pernambuco. Pode curtir, compartilhar e confiar. Pronto, feita a abertura, estamos agora já no vivo aqui pelo canal Diário de Pernambuco TV no YouTube, no Facebook, Rádio Clube, chamada no Twitter, as nossas plataformas interligadas. Muito obrigado por você participar com a gente dessa transmissão. Eu agradeço às minhas colegas que estão acompanhando e dando suporte a essa transmissão, Débora Dantas, Débora Eloy, aqui no estúdio o Wesley Amaro, Douglas Fernandes, essa equipe de engenharia da rádio, cuidando para que tudo chegue cada vez mais longe, com a informação do nosso grupo Diário de Pernambuco. Vamos juntos, eu vou trazer para esta sala agora já os nossos colegas convidados. Trago logo o anfitrião da sala comigo, Felipe Assis. Felipe entra aqui na nossa sala. Felipe Assis é o nosso editor de política do Diário. Bom dia, Felipe. Vou pedir para você dar um bom dia, depois deixa eu chamar logo a turma toda para a gente iniciar essa bancada. Vou trazendo também de São Paulo, da Band Esporte, o nosso jornalista convidado para essa entrevista de hoje, Beto Saad. Vem para cá, Beto Saad. Bom dia, Beto. Pronto, Beto, já eu lhe dou a palavra, mas eu estou trazer também aqui do Rio de Janeiro, chega um jornalista também convidado, Cláudio Magnavita. Magnavita é do Correio da Manhã, jornalista conosco, convidado, participando dessa bancada de hoje. E ainda mais o nosso colega Douglas Fernandes. Douglas Fernandes vem para cá também. Opa, esse time aqui bacana, essa seleção de ouro que eu tenho aqui hoje entre os nossos convidados. Seja bem-vindo, Beto. Prazer ter você com a gente para essa entrevista de hoje. Muito obrigado, querido Raudney, ao povo do Recife. Eu aqui de São Paulo, esperançoso, não é, por conta de observar essa CPI, de observar esses movimentos que estão acontecendo em prol da vacinação em massa. E vamos hoje, claro, receber aí Rodrigo Maia, que vai poder contar um pouco também desse bastidor e exatamente aquilo que ele deixou quando estava presidente da Câmara. É muito legal poder estar com você, obrigado pelo carinho e vamos em frente, meu craque. Opa, e o Cláudio Magnavita, o Magnavita que é do Correio da Manhã do Rio de Janeiro, da base eleitoral aí do Rodrigo Maia, que vai estar conosco daqui a mais alguns minutinhos. Magnavita, bem-vindo, bom dia. Um prazer enorme, um orgulho participar dessa entrevista e falar com o Pernambuco. Eu tenho um carinho enorme pelo grupo do Diário Pernambuco, pela Rádio Clube, e é importante que a gente converse com o Rodrigo, porque o Rodrigo tem hoje um protagonismo político muito grande, e é importante a gente que está aqui sintonizado com a base, com os movimentos partidários dele, de mudança de legenda, deixando o DEM, indo para o PSD, é importante colocar isso na ordem do dia. Estamos aqui a posse. Douglas Fernandes, a gente tem aí, vou fechar com o chefe de política do Diário, vou chamar logo o Douglas aqui para essa conversa. Douglas, produziu bastante, conseguiu conversar aí com o pessoal e hoje a gente espera que o homem entre no ar daqui a pouquinho, né? Isso, Raudney, bom dia a todos, bom dia a todos os seguidores do Diário de Pernambuco, aos ouvintes da Rádio Clube AM 720, e vamos esperando aí a participação do deputado federal Rodrigo Maia. Felipe Assis, bacana poder estar nas nossas plataformas digitais, todas conectadas, para hoje 2 temas importantes. A gente começa com o Rodrigo Maia e depois a gente segue com o Gilson Machado, ministro do Turismo do governo Bolsonaro.
Que coisa boa. Bom dia, Raul. Bom dia, Douglas, Cláudio, Beto. Deixa eu só dizer uma coisa. Como nós temos aqui hoje convidados que não são de Pernambuco, agora há pouco, Raul, você disse assim, vamos chamar a música, você estava falando aqui na Rádio Clube, AM, e aí vamos chamar a música aqui do Rei, chamou a música de Reginaldo Rossi. É que para nós, recifenses, o Rei é Reginaldo Rossi, tá? Importante. Dessa parte do brega, né? Porque com o Roberto ninguém briga, né? Os dois eram muito amigos, inclusive, né? Reginaldo, gravaram coisas, Reginaldo e Roberto Carlos, fantásticos, né? Que criaturas fantásticas. Privilégio tê-los fazendo arte e provocando a gente pensar, dançar e curtir. Mas eu já quero saber se a gente já tem já está na antessala por aí, Douglas? Será? Ainda não, né? Porque, gente, nós convidamos na semana passada, fizemos uma chamada, inclusive, no jornal, e tarde da noite já, a produção de Rodrigo Maia entrou em contato com a gente e disse que ele não poderia nos atender no outro dia, apesar de já estar tudo marcado há mais de uma semana. Nos causou uma certa estranheza, porque o profissionalismo de um político como Rodrigo Maia não comete esses equívocos de desmarcar uma entrevista da noite para o dia. Mas nós depois entendemos o movimento, que foi uma chegada, um desembarque do ex-presidente Lula em Brasília, e o chamou para uma conversa, e ele não podia deixar de atender também, ficou ali entre a cruz e a espada, e não quis deixar de atender o presidente Lula naquele instante. O ex-presidente saíram para conversar e adiou a entrevista com o nosso grupo Diário de Pernambuco. Essa bancada virtual já estava confirmada, e aí nós renovamos o convite para hoje. Inclusive, naquele instante, a produção pediu para remarcar na nossa data, que foi solicitada, e colocou à disposição, disse, não, inclusive ele vai poder passar uma hora com vocês, estamos reservando aqui uma hora para essa conversa com o Grupo Diário de Pernambuco e os jornalistas convidados. Aí já foi marcado para as 9 horas da manhã, já são 9 horas e 11 minutos, estamos aguardando que a produção dele disse que ele ia atrasar 5 minutinhos, de 9 para 9 e 5, já são 9 e 11, está entrando agora? Pronto, o Douglas está ali recebendo, monitorando também a informação. Já teremos o deputado federal Rodrigo Maia, então, conosco nesta bancada, que se inicia a partir de agora, com esses jornalistas convidados, e teremos cada um a oportunidade de fazer uma pergunta, entre um e outro, nessa sequência, do que foi a entrada na sala. Chegando o deputado, a gente faz a primeira pergunta que eu vou passar para o Felipe Assis, aí na sequência Beto já faz a pergunta dele, Magna Vita emenda após Beto, não é preciso que eu fique dizendo para que cada um faça a sua pergunta. Pegou a deixa no final da resposta do entrevistado, já, por favor, fiquem à vontade para entrar com um questionamento. Dada a resposta do entrevistado, a gente, ao próximo jornalista, faz e assim a gente faz a sequência. Esperemos que ele tenha condições de passar conosco o horário que foi acordado e já está na antessala, deve chegar já. Porque, nesse instante, todo mundo aqui é uma novidade, mas que a gente já há alguns meses estamos aperfeiçoando, que é essa participação nas entrevistas em salas virtuais. É algo que tem feito. Inclusive, já repeti essa entrevista, já fiz com Magna Vita há algum tempo atrás, né, Magna Vita? Você me deu a oportunidade da gente conversar sobre as coisas do Correio da Manhã. Exatamente, essa retomada. O Correio completa 120 anos agora no dia 15 de junho. Hoje é um jornal que voltou até uma grande influência política aqui no Rio de Janeiro. Nós temos sido, assim, uma leitura obrigatória da classe política, a cobertura diária do jornal e a coluna que eu faço, a coluna Magna Vita, que dá aqui os grandes furos da política e os bastidores da política fluminense. Então, é muito importante. E o Rodrigo é um personagem extremamente importante, porque de um deputado que teve uma votação pífia na última eleição, ele foi turbinado a assumir a presidência da Câmara. Isso facilitou muito a reeleição dele no último pleito. E hoje ele tem também o Eduardo Paes como um aliado político, que fez parte de um projeto político dele e o Eduardo na Prefeitura do Rio de Janeiro. Então não é apenas um político, é um político com enorme influência na Prefeitura da capital. O palco do Rio de Janeiro nessa sucessão nacional é muito importante, é um colégio eleitoral extremamente valioso. E todos querem, os candidatos, Lula e etc., querem ter um palco e um palanque no Rio de Janeiro para o pleito de 2022. Então, nós estamos vivendo aqui essa antecipação nacional do pleito presidencial, e aqui você tem também a base política da família Bolsonaro.
do senador Flávio Bolsonaro, o próprio presidente foi parlamentar pelo Rio de Janeiro. Então, aqui virou um ringue de disputas que antecipam muito. E o Rodrigo está nessa disputa e agora nessa nova equação partidária. Ô, Cláudio, eu acho que ele já está conosco aqui na antessala. É possível já a gente trazer, Débora, o deputado Rodrigo Maia para o centro aqui da sala, a gente começar a conversar com ele? Olha aí, chegando. Deputado Rodrigo Maia, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Desculpa o atraso. Tranquilo. Quem sabe essas coisas de internet. Vou lhe dar uma sugestão, deputado. Mexa aí na sua câmerazinha um pouquinho, para tirar um pouco dessa imagem que está acima da sua cabeça, que a gente chama de teto. Dê uma mexida, uma inclinadazinha assim no seu celular ou é o computador, que aí dá uma corrigida, fica mais interessante. Isso aí, já melhorou. Problema. Fica mais interessante o amigo na tela. Pronto. Dá um ajustezinho. Ok. Eu vou trazer o deputado para uma fala em destaque, mas já viu que estamos com essa bancada virtual para poder conversar com o democrata, por enquanto, Rodrigo Maia, e eu vou pedir para o nosso querido Felipe Assis, que é o editor de política do DP, dar o pontapé inicial nessa conversa para a gente já aproveitar o tempo aqui com o deputado. Bom dia, deputado. Já saudei aqui o Beto, o Cláudio, o Raul e Douglas, então eu queria falar agora especificamente para o senhor. É uma satisfação a gente poder estar conversando aqui. Raul disse que, por enquanto, democrata, acho que já a gente chega nesse assunto, né? Mas eu queria começar perguntando, deputado, o senhor, enquanto presidente da Câmara, recebeu dezenas de pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro. O motivo para o senhor não ter aceitado nenhum foi por achar que não havia fundamentação ou porque não havia apoio? Ou seja, foi uma decisão política? Olha, primeiro, bom dia. Eu não cheguei nem a aprofundar a análise do mérito. Do ponto de vista político, e eu acho que ainda continua sendo impossível o avanço de um processo de impeachment contra o presidente da República na Câmara dos Deputados. Ele tem uma base, né, hoje mais consolidada do que antes, mas mesmo assim, desde o meio do ano passado, que ele foi constituindo essa base e do ponto de vista político, né, que a primeira análise é política, até porque o presidente da Câmara é uma coisa, até um debate interessante, que a gente começou a fazer, mas não deu tempo de terminar com alguns juristas, que é a diferença entre a estrutura que tem o procurador-geral para denunciar o presidente e a estrutura que tem a presidente da Câmara para deferir, do ponto de vista técnico, ou não, um impeachment, né? E, a partir daí, claro, a necessidade da comissão especial e depois de 342 votos. Esses 342 votos nós não tínhamos no ano passado e não temos esse ano. Então, do ponto de vista político, era impossível você avançar, porque você fortaleceria o debate, a radicalização, fortaleceria o presidente Bolsonaro, eu que sou oposição a ele, e olhando um pouquinho o que aconteceu nos Estados Unidos, né, que o impeachment foi travado no Senado, aquele impeachment acabou fortalecendo o Trump, que depois caiu pela má gestão da pandemia, mas um processo de impeachment que leve à vitória do presidente, ainda mais um presidente como o nosso, que gosta da radicalização, gosta da teoria da conspiração, levaria ele a um fortalecimento político, do meu ponto de vista e de muitos da própria oposição ao presidente Bolsonaro, que entendiam que não existia clima dentro da Câmara, como eu acredito que hoje também não exista, para o avanço de um pedido de um processo de impeachment contra o presidente. Nosso querido Beto Saad, de São Paulo, conversando com a gente, do Band Esporte, vai falar agora nesse instante. Os microfones, eu vou avisar aqui que Débora, que está comandando a sala, na hora que nós fizermos a pergunta, ela vai fechar os nossos microfones, deixando aberto só o do deputado Rodrigo Maia, para que a gente, qualquer barulhinho que aconteça, não interrompa, certo? Mas então ela vai ficar abrindo e fechando nossos microfones. Beto agora fala, depois Magravita e depois Douglas na sequência. E assim a gente faz a primeira rodada. Mas então, Beto Saad. Muito bom dia, botafoguense, deputado. Está sofrendo muito com o seu Botafogo, a estrela solitária. Não é? E na semana passada, deputado, na casa do seu amigo Baldi, estava lá Millet Cury, e que lembrou da tua viagem ao Líbano. Foi curta, mas intensa. E aí disseram que você também é um grande apreciador da culinária libanesa. Eu, como Saad, fico muito feliz
em poder saber dos seus dotes culinários, aí, do teu sabor pela comida libanesa, e foi uma viagem, eles contaram, inesquecível. Deputado, é importante que se diga que o senhor, presidente da Câmara, foi o presidente da crise da história da nossa geração. Foi a maior crise da história da nossa geração. E o senhor estava presidente e não conseguiu se reeleger à presidência da Câmara. Você entende que houve erro na estratégia? E se houve, o que faria hoje para que pudesse permanecer como deputado, como presidente da Câmara dos Deputados? Congelou lá o deputado Rodrigo Maia? Vamos ver se quando congela assim, cai o sinal, vamos ver se a gente consegue voltar com ele, né? Será que eu falei que ele torce para o Botafogo, ele congelou? Eu vou te revelar uma coisa. Bota por esse lado aqui. Eu também sou botafoguense. Vai fazer o quê, né? Apesar de estar em São Paulo, o meu time no Rio de Janeiro é Estrela Solitária, time de Garrincha, time de Paulo César Caminho, grandes jogadores. Eu também. Foi time de Painho, rapaz, em Recife. O papai saiu de Recife para o Rio de Janeiro, Magnavita. Magnavita é flamenguista ou é fluminense? Botafogo. Qual é? Fluminense, sou tricolor. Fluminense. Pronto, é tricolor. Eu tenho um irmão que é tricolor também, mas eu, no sofrimento do botafoguense, a Estrela Solitária sou eu aqui. E aí no seu estado, consegue voltar. E aí no seu estado eu sou Santa Cruz. Eita, aqui é dito que é o... Há controvérsias, porque como eu sou leão, eu sou do esporte, o pessoal diz assim, é o time das multidões, mas a multidão tem o leão aqui na Ilha do Retiro, viu? Brincadeira. O pessoal que está acompanhando a gente agora pensou que isso aqui virou brincadeira. Quem está fazendo, enrolando um pouquinho para chegar, ver se a gente consegue retomar o sinal do deputado Rodrigo Maia, que está... Eu não sei se o deputado... Acho que ele está em Brasília, né? Pois é. Vamos ver, pronto. Chegou de volta aí, ó. Mas deixa eu ouvir a pergunta. Primeiro, eu não disputei a reeleição. As 3 que eu disputei, eu venci. O Davi tinha muito interesse de uma interpretação do Supremo sobre reeleição, da qual eu sempre deixei claro que não era do meu interesse. Disputei a eleição junto com outros partidos, indicamos o deputado Baleia, foi um ótimo candidato, representou a independência da Câmara, a capacidade de diálogo. E agora nós estamos vendo aí pelas matérias do Estadão, agora repercutindo em outros jornais, como é que foi a estratégia e a estrutura para derrotar o candidato Baleia, né? Mas eu não perdi porque eu não disputei. Poderia ter perdido se tivesse disputado. Até acho que não, mas poderia. É do processo eleitoral. Mas eu sempre falo que não existem verdades absolutas, não que o meu lado esteja certo, mas do meu ponto de vista, eu, na minha sucessão, conduzi da forma como eu acreditava melhor, daquilo que eu acredito, da forma que eu quero, que eu quis participar e daqui a 10 anos falar sobre esse processo de ter tido uma candidatura que não era de afronta ao governo, mas era nitidamente uma candidatura que impôs o limite ao governo e ao parlamento. Repetiria tudo que fiz, apoiaria o Baleia de novo, só que dessa vez sabendo que o meu partido, o presidente do meu partido resolveu me trair. Aí também é outro jogo, né? Você entrar num campo para jogar e com uma regra, e no último dia, na última hora, você descobrir que a regra é outra do jogo, né? Com o seu próprio time, seu próprio técnico, ou seu próprio presidente do seu time, te trair, mudando, acertando regras diferentes, fica um processo difícil. Mas é da democracia, o processo foi democrático, o Arthur ganhou de forma democrática, eu não fico olhando para isso, mas eu acho que foi uma eleição onde a gente conseguiu organizar uma boa aliança de partidos, mostrando que é possível o diálogo, que é possível, de fato, enfrentar o governo e conseguir construir convergências em partidos que, em alguns temas, são muito diferentes. Deputado, o Magnavita, do Correio da Manhã, aqui do Rio, é um prazer conversar e participar desse grupo.
A questão do nosso aqui no Rio com relação ao Eduardo Paes, a sua sinergia com ele e a questão da escolha do PSD. Por que o PSD para a migração do grupo? Afinidade com o Kassab, o diálogo do Kassab com o Lula, porque nós sabemos que o senhor mesmo colocou que é oposição ao presidente Jair Bolsonaro, e a lógica diz que o senhor não escolheria um partido que fosse marchar junto com o Bolsonaro na próxima eleição. Como é que o senhor vê essa escolha do PSD e qual a implicação e qual a importância que o Rio tem como palco, como palanque político para um candidato nacional agora em 2022? Bem, eu ainda não decidi o meu partido, né? Eu estou avaliando ainda com cuidado. O Eduardo, acho que fez um movimento correto, dialogando comigo e com outras lideranças do partido no estado do Rio. Acredito que ele prefira ter mais liberdade. Eu acho que ele tem uma relação boa com alguns nomes que estão colocados, como ele fala muito do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele tem uma ótima relação, e todos nós sabemos, com o presidente Lula. Eu acho que o movimento dele, né, que, claro, foi um movimento combinado comigo, né, do movimento depois do que o presidente nacional do DEM fez na sucessão da Câmara, ficou inviável continuar no DEM. Ele foi solidário, saiu comigo, tomou a decisão de já resolver a questão partidária dele, que você conhece o Eduardo não gosta de ficar com as coisas sem solução. Acho que tomou uma boa decisão. Eu estou avaliando porque eu acabei, pela presidência da Câmara, participando mais da articulação nacional. O Eduardo, na verdade, precisava de um partido, no primeiro momento, com liberdade estadual, né, já que ele é prefeito do Rio. E eu preciso de um partido onde eu tenha liberdade nacional, né, e isso eu ainda não tive essa conversa com o Kassab, né. Nós tivemos problemas no passado, quando ele saiu do partido, tivemos alguns problemas depois. Isso precisa ficar bem organizado, até porque o PSD é um partido fechado, né, e da qual o Kassab cumpre a palavra sempre, mas eu preciso organizar para que eu me sinta confortável no partido para participar dos debates aqui na Câmara e dos debates nacionais. E essa importância do Rio como palco, deputado? É viável um candidato nacional que não tenha um bom palanque no Rio de Janeiro? Olha, é claro que você está tratando do terceiro maior colégio eleitoral, de um estado que sempre foi a porta de entrada do turismo internacional, né, com cidades para o turismo maravilhosas, não apenas a cidade do Rio, mas você tem todo o nosso litoral, de Niterói subindo, grandes cidades lindas, você tem Angra do outro lado, você tem a Serra, então você tem um estado muito importante. Claro que, do ponto de vista eleitoral, ele tem um peso grande, e claro que todos os candidatos a presidente vão tentar formar um palanque no estado do Rio para a sua candidatura presidencial, né? Tem alguns estados onde essa sinergia ela é maior. A Bahia, por exemplo, a sinergia da candidatura presidencial é sempre muito grande, com as eleições para o governo e para o Senado. No Rio tem alguma sinergia, e é claro que todo candidato a presidente quer ter um bom palanque, quer ter uma boa estrutura de candidaturas a deputado estadual, federal, senador e governador para dar apoio. É óbvio que, sem dúvida, um bom palanque no Rio ajuda. Pode ajudar o Ciro, pode ajudar o Lula, pode ajudar o Dória, pode ajudar todos aqueles que consigam construir esse espaço. E certamente o Eduardo vai coordenar, né, ou vai ajudar muito na construção de um nome e de uma unidade no Rio de Janeiro, para que a gente também possa ter um olhar prioritário para o Rio, né, porque a situação do Rio é muito ruim. Eu acho que o Rio está numa situação dramática e vai precisar de uma ruptura naquilo que foi construído ao longo dos últimos 20 anos e que precisa de uma mudança radical para que o Rio volte a atrair investimentos e que os cariocas que foram embora, né, aqueles que ganharam dinheiro, que construíram empresas de sucesso,
que foram embora, que a gente consiga reconstruir o caminho de volta desses cariocas, homens e mulheres que acabaram indo para São Paulo, indo para o exterior. O Rio, de fato, hoje vive uma situação dramática, com a força enorme das milícias, até em expansão, muito maior até do que o tráfico de drogas, tecido social todo contaminado. Acho que a gente precisa, de fato, de uma candidatura forte, que olhe o Rio de Janeiro e que não seja apenas o palanque de um candidato a presidente. Deputado, bom dia. Eu gostaria de saber como é que o senhor vê essa movimentação em busca de uma alternativa de centro, uma terceira via, né, a esta polarização entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Tem aí um grupo, né, até de WhatsApp com os presidenciáveis, o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes, perdão. Tem também o ex-ministro Sérgio Moro. Como é que o senhor vê esse diálogo e para qual nome o senhor vai trabalhar? O senhor tem um diálogo com o ex-ministro Ciro Gomes. O senhor vai trabalhar por esse nome em 2022? Trabalho com o maior prazer pelo Ciro. Acho o Ciro um grande quadro do diálogo da política. Foi um ótimo governador. Tem uma equipe que governa o Ceará há muitos anos com muita competência. O governador Camilo, para mim, é um dos grandes governadores que o Brasil tem, né? Acho que tem todas as condições. Agora, esse jogo é um jogo que a gente vai precisar primeiro descobrir por onde um candidato de centro-esquerda ou centro-direita entra, né? Porque o Bolsonaro, ele é resiliente, né? Com todos os erros, com todos os absurdos do governo dele, ele mantém aí um percentual alto de avaliação, né, para o desastre que é o governo, pelo menos do meu ponto de vista. Do outro lado, o presidente Lula também não parece que vai sair do patamar que ele está hoje. Então, para um candidato entrar nesse centro aí, ou pela centro-esquerda ou pela centro-direita, ele vai ter que gerar alguma expectativa para esse eleitor que não quer o PT, mas que já viu qual é o desastre do governo Bolsonaro. O que representa isso? A gente não tem nenhuma pesquisa profunda sobre isso, mas eu acho que tudo vai depender muito dos sinais que virão para o segundo turno, né? Eu acho que se o governo Bolsonaro continuar nessa toada, perder, aí, cair dessa resistência aí dos 30%, começar a ficar claro que ele perderá para o presidente Lula no segundo turno, eu acho que abre uma avenida para a construção de uma candidatura. Aí você me fala se eu vou apoiar Ciro, se eu vou apoiar o Dória. Eu acho que todo mundo tem que ter a compreensão que o melhor caminho é que todos esses estejam unidos, com uma convergência de uma agenda né, que consiga construir consensos. Isso, para mim, é o mais importante. Depois, uma regra para a escolha de um candidato, porque do jeito que vai, nós vamos correr o risco de já largar com esse centro derrotado, porque se tiver 3, 4 candidaturas, eu acho muito difícil, com 3, 4 candidaturas, você conseguir desmontar a polarização Lula-Bolsonaro. O importante era conseguir unificar todo mundo, e unificando todo mundo, ter um ambiente de força, de tempo de televisão, de estrutura de candidaturas nos estados, ao governo, ao Senado, a deputados, que pudesse levar essa candidatura a um patamar próximo de 15, gerando alguma expectativa de chance de desmontar a polarização. Mas, com várias candidaturas, é claro que isso não vai se resolver agora, nós estamos no meio de uma pandemia, mas, no segundo semestre, eu acho que todos vão ter que botar a cabeça no lugar, sentar para dialogar e, no diálogo, construir regras para que se possa fechar o ano, do meu ponto de vista, com uma candidatura. Eu tenho uma agenda na economia, por exemplo, eu acredito em coisas que não são muitas vezes divergentes do Ciro, mas eu acho que a gente consegue construir uma convergência, né, em todos os outros assuntos, e na economia ver o que nos une para que a gente possa ter PSDB, PDT, e todos esses outros partidos, cidadania, todos juntos, criando uma musculatura maior com chance
de quebrar essa polarização entre o presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Deputado, eu vou fazer uma pergunta fora da área mais política, mas a sua opinião pessoal sempre é importante sobre o tema, diante da sua importância e sua personalidade atuante no meio de todos. Legalização dos jogos, cassinos, loterias, tem muita gente envolvida com tudo isso, e desde 46, a gente lembra, o Brasil não tem mais jogos de cassino, e aí, uma história antiga que não vamos contar aqui agora. Mas as coisas mudaram, o tempo avança. E qual a opinião do senhor sobre o tema? Já que há muita gente envolvida, o turismo em muitos lugares do planeta são fortalecidos pelo advento dessa exploração, dessa indústria que é também cassinos e jogos, legalização, regulamentação, o que é que o senhor acha? Olha, eu sou a favor da regularização dos jogos vinculados ao turismo, né? Eu tinha muito medo, por isso não pautei, que a gente acabasse aprovando uma coisa muito mais ampla que isso, acabando legalizando o vínculo hoje que o jogo ilegal tem com o crime organizado, né? Pelo menos no Rio de Janeiro é muito assim, né? Quem comanda essas maquininhas ilegais. Agora, é claro que você criar um ambiente de regulamentação do jogo, você vai acabar diminuindo a importância desse jogo legal. Mas eu acho que tem que ser uma estrutura vinculada ao turismo, à geração de emprego, porque senão o jogo pelo jogo não é uma coisa que deva atrair do meu ponto de vista. Agora, uma estrutura de jogo vinculado à estrutura de turismo, de grandes hotéis para grandes eventos, eu acho que o Rio, por exemplo, o Rio, todo o Nordeste, o Norte mesmo, todas as regiões do Brasil teriam condição de atrair uma estrutura dessa, uma ou duas, poderia gerar... Eu me lembro que o Samuel Pessoa fez um trabalho, uma projeção de 20 cassinos primeiro no Brasil, nessa estrutura de cassino com rede hoteleira, dava uma geração direta de 200 a 250 mil empregos, fora os empregos que seriam gerados durante a obra, e uma arrecadação muito grande, né? Então, eu acho que o jogo já existe, a Caixa Econômica administra a parte dele, o crime organizado administra outra parte. Acho que seria importante a gente regulamentar dessa forma. Agora, se começar a regulamentar maquininha fora de cassino, você inviabiliza a estrutura do cassino hotel, cassino resort. Então, você precisa ter votos na Câmara e no Senado para que essa outra estrutura, que também tem lobby de bingo, essas coisas, não prevaleça na hora da votação. Mas eu acho que está mais do que na hora. O meu Rio de Janeiro, então, que fez uma Olimpíada e que tem uma estrutura ociosa enorme de rede hoteleira, ainda mais agora com a pandemia, para o Rio você conseguir montar uma estrutura dessa seria importante para ajudar na recuperação da nossa economia. Deputado, o cenário pode mudar daqui para o próximo ano, mas ao que tudo indica, o cenário atual, que são duas pré-candidaturas postas já muito fortes. Uma Bolsonaro tentando a reeleição e a outra de Lula. Eu queria saber do senhor, essa terceira via, qual seria o caminho para ela chegar ao segundo turno? O que é mais fácil? Seria tirar Bolsonaro do segundo turno ou tentar evitar que Lula chegue ao segundo turno? E aí eu queria fazer a segunda pergunta. Se por acaso, que a gente está trabalhando com a hipótese de Lula ser candidato, se Lula não puder ser candidato, aí inverte o jogo, há alguma diferença? O foco poderia ser tirar o candidato do PT do segundo turno? Olha, é uma coisa... Assim, os analistas, quando você fica ouvindo esse tipo de análise, né, é bem interessante, né? Muitos acham que se o Lula não fosse candidato, o Bolsonaro estava numa situação muito pior. Faz sentido, né? A gente vê o fortalecimento do Lula, a gente já vê gente, né, que sabe o que é o governo Bolsonaro, que já tinha migrado para procurar um outro caminho, já voltando com esse sentimento antipetista, que já foi maior do meu ponto de vista, pelo que eu vejo. Agora, olhando hoje, é claro que todos nós, a gente está acompanhando por dentro o governo do presidente Bolsonaro, a gente às vezes acha, como eu falei um pouco aqui, que a situação de avaliação deveria ser muito pior do que tem hoje, do que é hoje, né? E aí, com essa resiliência dele, talvez não seja tão simples, não será. Ele é presidente da República, a máquina
do Brasil é forte, o Brasil é um país pobre, então a máquina dos governos tem um peso relevante, mas é claro que para o presidente Lula interessa o Bolsonaro, para o Bolsonaro interessa o Lula. O que eu acho é que o nosso campo é que precisa construir um caminho. A minha impressão é que o campo que estará menos engarrafado e com mais interesse de buscar uma alternativa fora desses dois é o campo da centro-direita, porque eu acho que o presidente Lula era uma candidatura, o presidente Bolsonaro era uma candidatura de 18% em 2018, pela avaliação que ele tinha, né, de 25% de ótimo e bom, então ele estava limitado a 18%, era para onde ele estava indo antes da facada. Ele começou com 22%, programa eleitoral, e com a facada, antes da facada, ele vinha para abaixo de 20%, a facada aí mudou a eleição. Então tem todo um eleitorado que foi, depois da facada, e com o crescimento do Haddad, que muitos não acreditavam, né, que o Haddad fosse crescer tão rápido ali também, logo depois da facada, ali para o dia 11 de setembro. Eu acho que esse eleitor que deve representar, ele teve 46 de válido, ele estava projetando 20 de válido, então tem aí 20, 25 que votaram nele por opção contra o PT. Eu acho que nesse campo tem um caminho para se construir com mais facilidade uma candidatura. Eu acho que no campo da centro-esquerda hoje é mais difícil, mas também de todos os candidatos do centro, o mais forte hoje é o da centro-esquerda, que é o Ciro Gomes. Então ele já larga com uma vantagem em relação a todos os outros candidatos que tentam viabilizar suas candidaturas. Deputado, o Magnavita, eu queria fazer uma colocação sobre renovação. O senhor mesmo faz parte de um processo de renovação, é filho do César Maia, entrou na política muito jovem e teve contatos com parlamentares muito novos. E a pergunta passa pelo Recife. Como é que o senhor vê essa nova geração de políticos que está surgindo? Como é que o senhor vê essa equação João Campos e a Tabata Amaral? Agora eles estão juntos, a Tabata é um destaque na Câmara, uma das novidades da atual legislatura. Como é que você vê o surgimento desses valores? E aproveitando para falar também da influência do Moreira Franco na sua carreira e nas suas decisões políticas, é sempre bom um jovem estar escutando o cabelo branco, e que não falta cabelo branco para o Moreira, que, aliás, que acaba de ser inocentado junto com o Temer de um processo que ele sofreu, uma barbaridade que ele sofreu dentro dessa onda de lavajatismo. Como é que o senhor vê esse cenário de renovação e também aproveitando a influência do Moreira Franco na sua vida? Olha, eu estimulei muito nos meus últimos 2 anos à frente da presidência da Câmara esses deputados, a Tabata, o próprio João Campos como deputado, Felipe Rigoni do Espírito Santo, o Henrico de São Paulo, os meninos de Novo, o Tiago, o Poit, entre outros ali, que são quadros de grande qualidade, né? Também o Silvinho também, de Pernambuco, também é um grande quadro, né? Com uma cabeça do ponto de vista ideológico diferente até a do pai, também fez um ótimo trabalho esses 2 anos. Eu estimulei muito esses jovens deputados, o Kim em São Paulo, estimulei muito, dei muita missão, muitas coisas avançaram. A nova lei de licitações foi um grupo que eu constituí lá no início de 19, com Felipe Rigoni, com Augusto Coutinho, também de Pernambuco, e o Arnaldo Jardim. Saiu, enfim, uma nova lei de licitações que o Senado só votou no final do ano passado e foi sancionada esse ano. Mas é uma ótima geração, são quadros de grande qualidade, todos esses aí que eu citei, e tenho certeza que já contribuem e vão contribuir cada vez mais nesse processo de renovação na política brasileira, né? As pessoas... Agora, ter a Tabata como primeira-dama do Recife vai ser interessante, né? A Tabata é um grande quadro. Eu acho que ela para mim, é um dos maiores talentos que eu conheci na política. Acho que ajuda muito ao João Campos na prefeitura, o talento dela, né? E a capacidade dela e a qualidade intelectual dela para ajudar. São 2 jovens, né? Tenho certeza que os 2 serão políticos de sucesso. O João agora já com a prefeitura de Recife, mas vai consolidar essa liderança, e ela em São Paulo, e certamente no futuro ela vai ter oportunidade de passar por uma experiência no Executivo, no Ministério da Educação, a Prefeitura de São Paulo. Acho que é um quadro
entre, como eu disse, voltou. São quadros importantes. E acho que a gente tem que trazer quadros dessa qualidade para a política, porque a renovação, eu me lembro, Magnavita, que a gente olhava a renovação na política, quando a gente via a Câmara dos Deputados renovou 50%. Quando você olhava, não tinha renovação. Quem eram eleitos? Eram políticos com o mesmo perfil dos que estavam saindo. Era o ex-secretário, de obras da cidade do Rio, não é isso? Era um deputado estadual. Então, não havia, de fato, uma renovação com quadros que estavam, de fato, começando na política. E eu acho que essa renovação que veio agora em 18 trouxe quadros jovens que não passaram por essa estrutura, estrutura política de governo nos estados e nos municípios. Em relação ao Moreira, eu tenho uma ótima relação com o Moreira. Moreira é um quadro com muita experiência e converso muito com ele, e sempre conversei muito, principalmente durante o governo do presidente Michel Temer. Ele era o principal assessor, eu era presidente da Câmara. Eu acho que construímos boas pautas naquele momento de início de reconstrução da agenda econômica, da agenda social no país. Beto Saad. Pois não. Pode mandar sua pergunta. Muito obrigado. Deputado, o senhor fala em 3 nomes, não é? O ex-presidente Lula, o Ciro Gomes e João Dória, não é? O senhor entende que é possível, e o senhor fala também da polarização Bolsonaro e Lula, o senhor entende que é possível criar uma mentorização ao redor do ex-presidente Lula, juntando Ciro e Dória no mesmo pacote, para combater o presidente Bolsonaro, porque entende o senhor que se Lula for derrotado nessas eleições, ele está morto politicamente? Olha, eu não gosto desse vamos juntar todo mundo para derrotar o Bolsonaro. Eu acho que vamos construir um projeto que a gente olhe para 20 anos e, de fato, a gente tenha um Brasil diferente do Brasil que foi construído até hoje, com muitos avanços, mas com muitas derrotas, aí, com muita desigualdade, a fome voltando, pobreza, educação pública e saúde pública ainda com muita diferença entre a saúde e a educação privada. Eu acho que primeiro tem que se pensar no que a gente quer, não é só derrotar o Bolsonaro. Só derrotar o Bolsonaro, eu acho que não é projeto. Nós queremos construir, pelo menos eu quero participar disso, um projeto, né, da qual, em algum momento, no início, lá com a agenda mais liberal na economia, que eu defendo, eu achei que, mesmo com todas as dificuldades do Bolsonaro, essa agenda poderia prevalecer e avançar. Infelizmente, eu errei na minha avaliação. Então, acho que a gente primeiro tem que construir um nome. Eu acho, pelos discursos do Dória e do Ciro, que claramente eles não vão caminhar, pelo menos não parece que eles queiram caminhar, e é normal que nesse momento seja assim, com o presidente Lula. Acho que eles vão tentar se viabilizar primeiro, né? E acho que uma aliança desse tamanho, eu não sei se é uma aliança tão grande, né? Se ela gera o resultado que a gente espera. Às vezes, na política, você constrói uma aliança. Eu lembro quando, em 2012, eu fui candidato a prefeito, eu tinha 10% e achei que, com a Clarissa Garotinho, eu conseguiria agregar os votos que eles tinham na cidade do Rio. Aquilo ali, os meus 10 mais os 5 que eles tinham, eu vou chegar a 15. Uma eleição impossível, claro, o Eduardo era favorito e foi reeleito. Mas, quando eu fiz a aliança, os meus 10 viraram 5. E, no final, o voto útil levou mais 2. Então, essa coisa de aliança na política ela tem que ser muito bem pensada e construída para não gerar uma confusão na cabeça do eleitor. Então, eu acho que tanto Ciro quanto Dória não estão dando sinais que vão tentar construir uma aliança com o presidente Lula. E acho que o presidente Lula está me dando a impressão que vai tentar caminhar para o apoio de setores de centro-direita, centro-esquerda, que, de alguma forma, foi assim que ele venceu as eleições em 2002 com o José Alencar de vice.
Deputado, eu gostaria de saber quais os fatores que pesam, por exemplo, de o senhor não escolher o PSDB e o MDB. O senhor citou o modo como o ex-ministro Kassab saiu do DEM, né? Como uma coisa que o senhor vai ponderar e teria que ter um diálogo. Mas quais são os fatores que pesam o senhor não ir para o MDB e o PSDB? Não, o PSDB não decidi ainda. O PMDB é o PMDB do Rio. Os movimentos que o MDB do Rio fez quando o presidente Baleia me fez o convite foram, claro que na política a gente entende sinais, foram movimentos que não foram movimentos para que a gente pudesse entrar e organizar um novo caminho para o PMDB. É legítimo, eles estão lá, tomam conta do partido, organizaram o partido esses anos todos. Então, eu acho que o MDB é que eu tive mais dificuldade com o MDB do Rio. O PSDB não tem dificuldade nem no Rio, nem nacional. Fico mais atrelado a um projeto de centro-direita, também para mim não tem nenhum tipo de problema nisso, é nisso que eu acredito. Apesar de achar que tem que estar todo mundo junto, para mim a grande aliança seria PSDB e PDT, seria uma grande aliança, uma demonstração de desprendimento de todos, e depois, numa regra, construir o nome do presidente e do vice, né? Então, PSDB eu não descartei, muito pelo contrário, e o PSD, que o prefeito Eduardo já anunciou que vai para lá, eu estou conversando, e se eu me sentir confortável, eu não tenho nenhum problema de estar no PSD. O PSD é um partido que tem bom diálogo com os políticos, é um partido de centro-direita, que tem, do meu ponto, na economia, é um partido muito convergente com o que eu penso, e na construção política, eu acho que dá espaço, né, pela habilidade que o Kassab tem, de se construir um projeto no nosso campo com bastante chance de vitória. Deputado, vou aproveitar para fazer uma pergunta, um elogio que o senhor fez há algum tempo atrás. Elogio não, com o colega, inclusive aqui, o governador de Pernambuco, seu colega político, quando comentamos, inclusive o Rodrigo Maia uma vez falou que o senhor seria, Paulo Câmara, um dos nomes possíveis para a presidência da República. Aí falei que foi só gentil, Rodrigo Maia é um homem generoso e fez um gesto gentil naquele instante. O senhor continua pensando que pode ser aí, para a cabeça de chapa, o governador Paulo Câmara? Nós temos muitos amigos candidatos. A gente começa a colocar mais nomes, as pessoas ficam com raiva da gente, né? Mas a minha tese, já falei para o Paulo Câmara aqui em Brasília, a minha tese é que nós deveríamos ter um governador do Nordeste encabeçando uma chapa que pudesse unificar todo mundo. E um vice do nosso campo aqui. Eu acho que, agora, se eu começar a dar nome, daqui a pouco o Ciro briga comigo, o outro briga comigo, mas o Paulo Câmara... o Paulo, nós temos uma geração de governadores de grande qualidade. O Rui Costa é um grande governador na Bahia, a avaliação está aí. O Camilo, para mim, eu já falei sobre o Camilo, para mim também é um quadro de grande qualidade, muito ligado ao Ciro, claro, mas um grande governador. O Paulo Câmara tem todos os predicados para ser candidato a presidente. Acho que se o PSB não tiver... desorganizar esse jogo, eu acho que é uma alternativa, porque ele dialoga bem com todo mundo. O Wellington, no Piauí, é um grande governador. O Flávio Dino é um grande governador. Nós temos uma safra de governadores que todos eles, não estou querendo desorganizar, não. Eu acho que se o Paulo Câmara colocasse o nome pelo PSB, eu seria um dos entusiastas para tentar construir um apoio junto com ele. Gosto, admiro, trabalhamos juntos, eu à frente da presidência da Câmara, ele como governador, mas nós temos uma safra de governadores no Nordeste hoje, que foram reeleitos, de grande qualidade, e que qualquer um deles representaria bem. O Camilo, por exemplo, representaria bem, mas está no PT, que tem o Lula, e é ligado ao Ciro, então parece impossível, né? O desses todos aí, eu acho que talvez o Paulo é que tem um partido que possa dar sustentação para a tentativa de uma construção, até porque se esses nomes que estão aí não conseguirem se viabilizar, vai ter que se pensar num outro quadro. Eu acho que a renovação partindo de um governador com uma experiência, um quadro testado como governador, eu acho que mostra a renovação, mas com experiência. A gente está vendo que o Bolsonaro, de alguma forma, para uma parte do eleitorado, representou alguma mudança na política, que não teve mudança nenhuma, e um caos na administração, porque nunca tinha passado por nenhuma instância de administração, nem na Câmara de Deputados tinha liderado, tinha participado de nenhum processo de gestão dentro do Legislativo.
Rodrigo, eu vou avisar aqui aos colegas jornalistas que estão conosco nesta bancada que faremos cada um a última pergunta ao deputado Rodrigo Maia. A gente segue na sequência, então, com Felipe Assis, Beto Saad, Magna Vita e Douglas. Por favor, Felipe. Bom, então, deputado, eu queria falar sobre CPI, a CPI da Covid-19, que a gente está se desenrolando, né? Ela já ouviu, entre outras pessoas, os 2 primeiros ministros da saúde de Bolsonaro, inclusive com depoimentos muito fortes, sobretudo o Mandetta. Existe a expectativa para que seja ouvido também o Pazuello, né, que alegou que poderia ter tido contato com alguém que testou positivo para a Covid e por isso adiou para o dia 19. Eu queria saber qual é a sua análise. O senhor acredita que essa CPI pode trazer um clima de impeachment de Bolsonaro que o senhor não via até então? Olha, ou isso, que eu acho mais difícil, ou derrubar essa resistência aí dos 30% de avaliação que ele tem. Mas eu acho que isso não é o mais importante. O mais importante do papel da CPI é uma investigação que possa chegar a mostrar para a sociedade o caos que foi a gestão do nosso país na pandemia. Eu acho que o depoimento do ex-ministro Pazuello vai ser muito interessante, né? Porque foi o símbolo de toda a desorganização, do caos, né? E até, né, do desrespeito à ciência por parte dele. Eu acho que a CPI tem que ter esse como principal objetivo, chegar a conclusões e até ajudar a construir um encaminhamento de protocolo para o futuro, qualquer outro problema que a gente tenha, qualquer outra pandemia, a gente possa ter regras onde o governo federal organize já com os estudos pré-estabelecidos os protocolos corretos para administrar junto com os estados e municípios um processo como esse, que foi todo desorganizado do meu ponto de vista. Presidente, finalizando aqui a nossa entrevista, a minha pergunta, o senhor disse que foi traído, e foi traído, sim, pelo presidente do seu partido, houve movimentos de coalizão que realmente tiraram do senhor uma esperança de um Brasil maior. E eu queria saber, essa sujeira na política, que tipo de aprendizado trouxe a Rodrigo Maia e o que Rodrigo Maia vai poder mudar na sua estratégia em função disso, dessas pessoas nefastas que se entregam por dinheiro a propostas absolutamente antagônicas já pré-determinadas? Olha, a vida é assim, as pessoas, não é só na política que a gente tem esse tipo de problema. Eu, por exemplo, eu respeito a decisão do deputado de votar no Arthur, votar em outro candidato, é legítimo, né? Ninguém é obrigado, né, a seguir o caminho construído por A, B ou C. O que não pode e eu fui me irritando no processo, ficando com raiva de alguns deputados, mas eu não estava compreendendo, porque eu não podia acreditar que o presidente do meu partido, meu amigo há 20 anos, ia fazer o que fez, participar da escolha do Baleia e apoiar o outro candidato por debaixo dos panos. Isso só se revelou na véspera da eleição, no domingo à noite, pelo menos para mim, que era amigo, que confiava nele, eu nunca podia acreditar nisso. Mas um processo político é um processo assim, de amadurecimento. Acho que na política a gente tem vitórias e derrotas. Eu acho que esse processo político, daquilo que eu acredito, né, não necessariamente é o que a maioria acredita, mas para o que eu acredito, eu acho que nós tivemos uma derrota eleitoral, né, o que a gente esperava para a Câmara de Deputados, mas tivemos um bom resultado político. Conseguimos unificar pela primeira vez o PT num bloco conosco, um bloco grande, né, que foi desorganizado, infelizmente, pelo presidente do meu próprio partido. Mas essas experiências ficam, eu não vou mudar, né, porque ou eu acredito nas pessoas, ou é melhor não estar na política. A política é palavra. Né? Política, a coisa mais importante na política é a palavra. Se a gente não acredita mais nas pessoas, a gente não pode mais continuar na política. Como eu acredito nas pessoas, acho que tem pessoas que se revelam, por exemplo, o líder do PSB, o deputado Molon, que é do meu estado, que eu tinha uma relação um pouco distante, se provou um grande líder nesse processo, reorganizou o PSB, que já estava do lado do Arthur, trouxe o PSB para o bloco com outros deputados e deputadas,
me surpreendeu positivamente, porque eu sempre tive uma relação mais distante dele. Hoje estou muito próximo. E no caso do ACM Neto, muitos já falavam desse caráter dele, mas eu não tinha como não acreditar, porque ele nunca tinha passado por uma coisa tão absurda, que é o cara conseguir fazer acordo com duas partes, né? E te enrolando o processo inteiro, te destruindo por dentro a sua aliança, e no último dia inventar uma neutralidade. Imagina, neutralidade em política. Quem é neutro em política não é nada, não é isso? É por isso que o DEM está passando por essa crise agora. Teve uma grande vitória municipal e está tendo um desastre eleitoral no municipal, né? E está tendo um grande desastre pós-eleição da Câmara, porque ficou na posição que é a pior posição de todas, que é uma posição de neutralidade. Era melhor que tivesse apoiado formalmente o Arthur Lira, porque pelo menos marcava uma posição de apoiamento ao presidente Bolsonaro, com apoio da maioria, é da democracia. Magnavita, agora, eu gostaria de fazer um registro aqui da sua franqueza nessa entrevista. Eu vou ter de desdobrar. Praticamente, minha coluna de amanhã está praticamente pronta com essa live, porque o deputado Rodrigo, fala isso para os colegas da bancada, falou coisa que aqui no Rio de Janeiro não saiu na mídia ainda. Então, a gente vai desdobrar a coluna, esses assuntos na coluna. Agora, deputado, o Lula foi... o senhor teve com o Lula, que foi um dos motivos até do adiamento da live da semana passada. Eu gostaria de saber como é que foi esse olho a olho com o Lula, o que o senhor pode nos revelar desse seu encontro com o candidato, ou com o possível candidato, ou com o ex-presidente lá aí em Brasília, e também falar do lavajatismo. O Lula foi uma das grandes vítimas dessa questão do lavajatismo, e o lavajatismo foi uma das pernas de um tripé que elegeu o Bolsonaro. Como é que o senhor vê esse fim do lavajatismo? E como é que o senhor vê esse surgimento do acordo de leniência da OAS, que pega em cheio o seu prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes? Olha, eu tive com o presidente Lula, tive uma ótima conversa, falamos sobre o Brasil, falamos sobre Rio de Janeiro. Claro que ele, como ex-presidente do Brasil, como Brasil, está preocupado com a situação do Rio e certamente como possível candidato, está preocupado também na construção dos palanques. A gente já falou aqui sobre a importância do palanque do Rio de Janeiro. Eu falei um pouquinho... Agora, esse palanque seria... Eu gostaria também que o senhor tocasse na questão do Castro, porque do governador Cláudio Castro, falou dos governadores, e o Castro garante esse palanque aqui no Rio para o Bolsonaro, né? Eu vou até conversar com o governador, o DEM hoje faz parte, nosso grupo faz parte do governo dele. Eu vou conversar com ele para que a gente possa, olho no olho, avaliar como é que fica a situação do nosso grupo no governo dele. Eu devo ir essa semana ao Rio conversar com ele. Mas foi uma conversa boa, ele falou um pouco sobre como é que ele está vendo o cenário, eu falei das minhas preocupações, principalmente da mobilização de quem é oposição ao Bolsonaro no Congresso Nacional, que eu acho que podia estar melhor organizada. Falei um pouco sobre cenários, o que eu acredito, que eu estou vendo. Foi uma ótima conversa com o presidente Lula, e eu nunca tinha conversado com ele assim. Eu sempre fui oposição ao presidente Lula, mas chamado para uma conversa, eu acho que é importante que a gente tenha capacidade, condições de dialogar, conversar, porque é um quadro que, de fato, fez, principalmente no primeiro governo, fez muito pelo Brasil, tem muita experiência, e trocar ideia é sempre positivo. E a questão do lavajatismo... Olha, a Lava Jato... E o Eduardo Paes na acordo de leniência da Odebrecht, da OAS. Eu não conheço o acordo de leniência da OAS. Agora, eu confio no prefeito Eduardo Paes. Quando ele saiu da prefeitura muito atacado, eu trouxe ele para o DEM para ser nosso candidato a governador, a prefeito. Confio e tenho certeza que todas essas questões serão esclarecidas, e ele será, como outros estão sendo, os processos serão arquivados. A Lava Jato, na verdade, é o produto que foi construído, né, para mudar, né, o sistema democrático brasileiro. Está na cara que parte dali. O Bolsonaro é subproduto disso. Ele é o beneficiário disso, porque o Moro não teve coragem de ser candidato. Mas, do meu ponto de vista, é óbvio que a operação que começa ali com a Lava Jato, que eu acho que tem relações no exterior,
muito mais amplas do que a gente imagina, do ponto de vista ideológico. É só a gente ler aí o que tem de livro, o que tem de sobre a Lava Jato, sobre todos esses movimentos populistas, né, nacional-populistas. Então, sem dúvida nenhuma, a Lava Jato ela tinha como objetivo não investigar políticos, empresários corruptos, mas era criminalizar de forma geral a política brasileira, para que todos esses atores políticos tivessem sem condição de continuar na política e que eles ocupassem esses espaços. Tem lá diálogos do Deltan falando que eles deviam ter candidatos ao Senado nos 27 estados. Então, o Bolsonaro acaba se beneficiando, porque eles não conseguem construir uma candidatura, né? E agora o próprio Bolsonaro está trabalhando nitidamente, né, contra a Lava Jato. Eu acho que ali tiveram muitos erros, mas tiveram muitos acertos também. Nós não podemos negar isso. É importante que toda essa estrutura de Estado, né, que investiga desvio de dinheiro público, ela continue tendo a sua independência, a sua estrutura livre para continuar investigando. Agora, os excessos, a gente sabe, quando a pessoa começa a querer virar herói nacional, os excessos acabam gerando o que a gente está vendo que gerou, né? O desrespeito, muitas vezes, às leis, né? Muitas vezes o abuso por parte daqueles que comandaram a Lava Jato durante esse período todo. Mas acho que disso vai sobrar experiências. Eu acho que tem muita coisa que ainda vai avançar, muita coisa vai ser arquivada, como está sendo, mas eu acho que foi importante, é um marco importante, porque, de fato, a gente não pode negar que os desvios de dinheiro público naquele período também já estavam num nível fora de controle, e eu acho que a Lava Jato também revelou isso para a sociedade brasileira. Como a gente já está no final, eu vou fazer uma pergunta que o senhor pode responder rapidamente. Segundo turno entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, quem o senhor vota ou anula o voto? Não, eu não anulo o voto, não. Eu, em 2018, pela agenda econômica, no segundo turno, votei no Bolsonaro. E não digo que errei, porque todos nós conhecíamos o Bolsonaro. Quem fala isso não está falando a verdade. O Bolsonaro estava na política há muitos anos. Eu errei de acreditar que a política econômica do Paulo Guedes era aquilo que eu imaginava. Aquilo ali eu errei, mas Paulo Guedes nunca tinha trabalhado em governo, mas eu acreditei nisso. Então, eu votei. Agora, por tudo que o Brasil está passando, por tudo que eu vivi por dentro, né, como presidente da Câmara, de fato, para mim praticamente não, é impossível que no segundo turno eu consiga votar no Bolsonaro contra o presidente Lula, contra o Ciro, contra o Dória, contra qualquer outro candidato, até porque todos esses aí acho que todos têm serviço prestado e são gestores de melhor qualidade que o presidente Bolsonaro. Nós só temos a agradecer ao deputado federal Rodrigo Maia, cumpriu o seu compromisso aqui hoje com o Grupo Diário de Pernambuco, e nós havíamos falado, deputado, que da outra vez o seu compromisso que havia ficado exatamente com essa mesma bancada virtual foi mudado em cima da hora. Falei, olha, isso não é comum acontecer, mas o chamamento que o Rodrigo Maia recebeu também, ele não podia deixar de atender, mas já se colocou à disposição para o nosso encontro aqui no Grupo Diário de Pernambuco. Então, agradeço a sua participação, muito obrigado pela franqueza das suas respostas. Como Magna Vita disse, foi um momento importante de nós termos aqui a liberdade de fazer as perguntas de acordo com a nossa conveniência, e o senhor, sem se furtar nenhuma delas, também respondendo prontamente e atendendo aqui a solicitação desses jornalistas. Agradeço aos colegas e vamos liberar o deputado para que a gente possa fazer uma resenhazinha aqui agora, liberando já o Rodrigo Maia. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Senhores, vou pedir para a Débora soltar a gente aqui, pronto, no formato que estamos todos nós. Vou começar dizendo, retomando com o Magna Vita. Ele foi franco nas respostas, não se furtou. Muito. Foi boa a conversa, né? Muito. E pela primeira vez você tem ele num diálogo muito franco, surpreendente. Talvez o fato de estar fora do Rio, ele acabou revelando. Minha coluna de amanhã, o pessoal da redação vai adorar, vou mandar a coluna cedo, porque isso aqui vai desdobrar coisas exclusivas. E a forma que ele tratou, com muita franqueza,
e não se medir em palavras a questão do ACM Neto, né? A questão do caráter, a questão que ele tinha sido alertado, mas que nunca acreditou nos alertas que recebeu sobre o caráter do ACM Neto. Ali você vê que a cisão ali é para valer, e que o Rodrigo está efetivamente magoado, porque o próprio processo da reeleição, que não é reeleição, mas a possibilidade de recondução a mais um mandato, passou por esse acordão do ACM Neto com o Planalto. Então, isso... E como ele falou, neutralidade em política não existe. Foi impressionante. Eu estou aqui impressionado com... Acho que a Rádio Clube consegue arrancar coisas aqui. Vamos pautar outros políticos do Rio de Janeiro para trazer aqui, porque aqui eles conseguem falar coisas que em casa não falam. Tá vendo aí, Beto? Agora, realmente, que o Bagda Vita falou, Beto, ele ficou aquela coisa, lembrando um personagem para descontar, que ele disse, magoou. A relação ali com dentro do DEM, ele tá magoado, ele não quer saber mais não. E ali com a ACM Neto, o negócio complicou. O Raudney, é interessante, né? Porque nessas revelações do deputado, até pela representatividade dessa bancada, vocês todos aí, não é? O deputado vem a público e coloca realmente, não é, essa fratura que houve entre ele e a ACM Neto, e ele diz que a ACM Neto, se a gente transportar para o futebol, fez um gol contra de maneira proposital, ou seja, jogou contra o próprio patrimônio. E ele deixa claro isso, não é? E é importante que os nossos ouvintes, que os nossos espectadores, os nossos craques, levem essa manifestação em consideração. Porque não é possível mais, na maior crise da nossa geração, suportar uma elite política nefasta que tem objetivos absolutamente antagônicos àqueles pré-concebidos, e o deputado diz de palavra. Ou seja, nós precisamos realmente pensar, povo brasileiro, nessa questão da palavra. Se não há palavra e no último momento um gol contra é marcado de maneira proposital por uma grande liderança, que é a ACM Neto, nós temos realmente que repensar nesses valores da classe política nacional. Nós temos que pensar numa renovação, nós temos que pensar nos jovens engajados para que eles possam realmente criar um novo cenário, um cenário de oportunidades, um cenário de transformação, um cenário de inspiração. Entra na política nacional, Raudney e meus amigos, o senador Giordano, que sucedeu o finado Major Olímpio, senador Major Olímpio, que já entra na busca da solidariedade. Ele criou um projeto chamado Bolsa Sopão, que vai alimentar milhares de pessoas diariamente em São Paulo, através da coleta de alimentos despejados no CEAGESP, com a criação de cozinhas industriais, que vão distribuir sopas e vitaminas com as frutas também lá deixadas, e vem a público, no seu primeiro ato, demonstrar solidariedade ao povo de São Paulo, e vem também dizer, com apoio do presidente Bolsonaro, que vai desenvolver esse Bolsa Sopão no Brasil todo. É isso que a gente precisa. É isso que... Senador Giordano, é isso que nós precisamos. Solidariedade na política, de gente jovem, de gente aguerrida, e não de traíras, hipócritas, independentemente dos valores políticos. Não estou entrando aqui na questão partidária. Estou me apegando na palavra do deputado. Agora, e essas pessoas que não têm palavras têm que ser banidas da política nacional, e o eleitor tem que tomar cuidado para não colocar crápulas novamente para gerir as nossas vidas. Raul, eu queria ouvir o Felipe e o Douglas
sobre essas colocações, me interessa muito como jornalista político, essas colocações do nosso deputado com relação a não só ao prefeito do Recife, mas a futura primeira-dama e também ao governador, colocando o governador como um potencial nome que pode unir aí uma terceira via, o governador de Pernambuco. Magda Vitor, pois é, ele já tinha falado em outra ocasião, né, que via o nome de Paulo Câmara como um presidenciável, como possível. E aí foi quando o Raul perguntou para ele, né, e enfim, ele disse que se ele decidisse, assim, colocou nas mãos de Paulo Câmara, só se você decidir ser o candidato pelo PSB, eu seria um entusiasta, né? Então, realmente, para a gente chama atenção isso. Claro, ele fez assim, elogios a Ciro Gomes, né, como se fosse talvez a preferência dele para essa candidatura, essa terceira via. Mas, enfim, realmente interessante observar que ele vê também o nome de Paulo Câmara com esse potencial, né? Um líder do Nordeste, como ele falou, que achava que era interessante ser um líder do Nordeste, um jovem, né? Então, com certeza, vamos repercutir isso aqui, viu, internamente. Agora, Douglas, ele fala também da questão do nosso prefeito e da futura primeira-dama aí do Recife também, né? Ele rasga elogios a esses dois jovens, né? Isso. E a deputada que pode estar de saída do PDT, né? Depois daquele processo da reforma da Previdência que ela votou a favor, né? Há quem diga que o ex-ministro Ciro Gomes é quem a mantém no partido, né? Mas em relação ao governador Paulo Câmara, eu acho que foi mais aquela questão do afago. Ele foi num processo da eleição da Câmara, né, que ele apoiava o deputado Baleia Rossi, e quando foi questionado aí ao vivo, ele não quis, né, desdizer, né, e teve que reforçou só o afago ao governador, porque foi político. Foi político, porque tem o ex-presidente Lula que também afaga, né? Começam os petistas vazando para a imprensa de que o governador Paulo Câmara pode ser vice, que o ex-governador de São Paulo, Márcio França, pode ser o vice. Então fica aquela coisa do afago aos socialistas nessa retomada de uma aliança com o PT. Pois é, mas o próprio Rodrigo também quer ser vice do Lula, tá? Por isso esse cuidado dele da escolha partidária. Ele não está descartando isso, não. Ia dizer aqui, Magda, então, para desespero, as preces, como a gente trouxe hoje na coluna, do Lupe, né? Porque o Lupe está dizendo, olha, o ideal seria, fico imaginando aqui um cenário em que o PT, com Lula candidato, fosse aí, abrisse mão da cabeça da chapa e assumisse serviço para poder alçar um nome que venha com força e que tente rebater um pouco ou diminuir o que é aquela rejeição aos petistas, ao PT, que existe já na sociedade, né? Como falou conosco aqui na semana passada, a presidente nacional do PCdoB, que é vice-governadora de Pernambuco, Luciana, que falou conosco, dizendo que, olha, seria muito bom que ele seguisse o exemplo da Cristina Kirchner, que também, de ex-presidente, voltou ao cenário e a vitória sendo vice na chapa. E aí ela inclusive, disse que esse exemplo poderia ser seguido aqui no Brasil, Lula sendo vice na chapa, talvez de Ciro, como ela acha interessante também. Mas olha, vocês acreditam que isso vai acontecer? Porque eu não acredito. Não. E o deputado deixou claro, não é, que ele vai lutar por uma coalizão entre PDT e PSDB. Ele disse claramente isso. E há uma possibilidade, será, de Ciro ser vice de Dória ou Dória ser vice de Ciro? Eu acho que é uma hipótese extremamente importante, destacada por ele em toda a sua fala, uma coalizão. Então, pode surgir aí um novo movimento uma coalizão entre o PDT de Ciro Gomes e o PSDB de João Dória na corrida eleitoral. Senhores, vou abrir aqui o microfone para trazer nesse instante já mais um personagem para a nossa entrevista de hoje. Nós vamos seguir nessa bancada. Eu sei que Felipe está com um compromisso na redação que talvez tenha que se ausentar daqui a poucos minutos. Mas a gente já começa trazendo para esta sala também o ministro Gilson Machado Neto, ministro do Turismo do governo Bolsonaro, pernambucano, que nos acompanha aqui, já entrou direto do seu gabinete em Brasília. Eita, ministro Gilson!
Tá bonita a foto, mas se depois o amigo conseguir trazer essa câmera pertinho, sua fica mais interessante, viu? A imagem fica mais fechadinha depois. Mas seja bem-vindo, ministro Gilson, bom dia. Eita, Raudney Santos, o homem das madrugadas da Rádio Cidade. Já namorei muito ouvindo sua voz, meu amigo. Tá vendo aí, Magnavita? Mundos internacionais que fazia tradução, tava aí resolvia tudo já. Tá vendo aí, Bedside? Essa turma nova vai chegando aí, conhece a gente de outras histórias. Ele tá falando do tempo que eu fazia na rádio aqui, uns programas românticos, com tradução de música. Aí hoje o cabo é ministro, de tocador bom, sanfoneiro, mas leva aqui com toda a pompa e circunstância de um ministro de Estado. Mas agradeço sua deferência, Gilson, mas aqui a gente vai dar uma alisada e dar umas na canela de vez em quando, viu? Aguenta aí, que vai começar. Você está vendo a bancada aqui, tem Beto Saad, da Band Esporte de Brasília, Felipe Assis, nosso editor de política do Diário de Pernambuco, Douglas Fernandes, jornalista de política também do nosso Diário de Pernambuco, e o Cláudio Magnavita, que é do Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, que participa com a gente também nessa entrevista hoje aqui. Eu quero, tudo, parabenizar o Magnavita pelo excelente trabalho que ele vem fazendo no Rio de Janeiro. Porque tudo que ele publicou até agora foi comprovado. E ele sempre prezou por um mantra do bom jornalismo, que, para mim, sua excelência é o fato. Ninguém é maior do que o fato. Isso é verdade. Eu vou passar a primeira pergunta para Felipe, porque Felipe vai fazer essa pergunta, vai anotar a sua resposta e vai depois estar com outro compromisso institucional também, que ele não pode se ausentar. Mas então, Felipe Assis. Bom dia, ministro. Prazer estar conversando com o senhor. Como eu vou fazer a pergunta e depois eu me ausentar, já queria me despedir de todo mundo, né? Do Beto, do Raul, do Douglas, e também do Magnavita, dizer que foi um prazer estar com vocês aqui. Tá? Ministro, eu queria saber do senhor, ministro, como é que está o clima em Brasília com essa CPI? De que maneira essa CPI, que esta semana ela está um pouco mais parada, mas a semana passada ela foi um pouco conturbada, né? Com os depoimentos dos ministros Mandetta e do Taish, né? E depois com o depoimento do Pazuello, que foi adiado, né? Mas mudou alguma coisa o clima em Brasília, ministro? Alguma preocupação? Como é que está o clima? Olha, Felipe, eu não sou ministro da Saúde, eu sou ministro do Turismo. Agora, o que eu tenho dados aqui é que nenhum país vacinou na América Latina o nível de vacinação que o Brasil já tem. Nenhum país na América Latina já está produzindo a vacina e vai, inclusive, ceder vacina para outros países do nosso entorno. Nós já temos hoje 77 milhões de doses distribuídas, quase 78 milhões, né, para ser preciso, 77 milhões, 936 mil doses distribuídas, mais de 46 milhões de doses aplicadas. Inclusive, antes de ontem, nós passamos o Reino Unido. Nós, antes de ontem, de 193 países, nós saímos da 5ª posição para a 4ª posição. Então, na nossa frente tem apenas Estados Unidos, China e Índia. Então, eu acho que nós não estamos mal na vacina. Eu acho que o Brasil está precisando de CTI e não de CPI. Vamos fazer esse giro aqui, Beto Saad, aí depois Magnavita e Douglas. Beto, à vontade. Pois não. Ô, ministro, prazer em estar contigo nessa bancada. Quero dizer a você que fez aí uma deferência ao nosso Raudney dos tempos em que ele apresentava programas românticos, com essa voz, ministro, é para se apaixonar por esse menino, sem dúvida alguma. Ministro, realmente o turismo foi, se não uma das áreas mais afetadas pela pandemia, a área mais afetada pela pandemia, criando aí um movimento de quebradeira geral no segmento, nas companhias, nas empresas, enfim. E aqui em São Paulo foi criado um movimento chamado Supera Turismo, capitaneado pelo Aldo Leone, da Agastur, e todo o setor de turismo paulista. Eu queria saber de você, ministro, vai dar para superar essa crise? Dá para fazer uma previsão de tempo? E quais foram as cifras envolvidas nessa quebradeira geral?
o nosso país, ele já vinha se recuperando. Eu tive agora, essa semana, eu viajei para a República Dominicana na sexta-feira, e nós tivemos lá o encontro dos ministros do Turismo das Américas. E é unanimidade. O Brasil é a bola da vez. Porque o mundo, no período pós-pandemia, vai querer turismo de natureza. Vai querer um turismo sustentável. E nenhum país é mais preservado do que o nosso. Apesar de uma parte da mídia sempre querer denigrir a imagem do nosso país, mas nós temos dados concretos, inclusive da NASA, com imagens de satélite em tempo real, que mostram que mais de 60% do nosso país está totalmente preservado, igual a como Jesus Cristo chegou na Terra. A nossa Amazônia está 86% totalmente preservada. Então, o turismo de meio ambiente, nós somos o único país do mundo que temos 6 biomas, nós somos um país vertical. No momento que você tem neve no Rio Grande do Sul, você tem temperatura de 30 graus no Ceará, o verão no Ceará, no mesmo dia, na mesma hora. Nós temos a Amazônia, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, os Pampas. Temos a nossa Amazônia Azul, com mais de 8.000 quilômetros de costa, com mais de 900 ilhas no Brasil todo. Temos um potencial não apenas pelo que nós temos. Você tem uma ideia? Eu estive lá na República Dominicana e antes de vir no domingo, cedo, eu fui conhecer a praia, que eu não tive tempo de ter, porque nós estávamos imersos na reunião dos ministros. Mas eu fui, antes de pegar o voo, e eu constatei uma coisa. A República Dominicana, por exemplo, o Caribe, eles passam 2 meses por ano fechado, sem receber navio de cruzeiro, sem receber nenhum hóspede. Por quê? Por causa de furacão. Nós não temos isso. Então, nós somos atrativos não apenas pelo que nós temos, mas também pelo que nós não temos. Nós não temos o maremoto, terremoto, nós não temos sargaço. Eu estive lá, eu fiz questão, eles passam 1 mês e meio com um problema seríssimo, no auge do verão deles, de sargaço. Eu fiz questão de filmar a quantidade de sargaço que chegava nas praias. Inclusive, o pessoal na Austrália faz barreira para o tubarão não entrar, lá eles fazem barreira para o sargaço não chegar na praia. E mesmo assim fica insuportável o cheiro. Então, até nisso, nós somos abençoados. O Brasil, inclusive as companhias aéreas, demonstraram isso. Eu tive uma reunião com a IATA lá, todo mundo está querendo agora vir para o Brasil, investir no Brasil. Teremos excelentes notícias no começo do ano. Eu não quero me adiantar agora, porque esse governo é um governo que faz. Você só apresenta quando está pronto. Eu não gosto de contar com o ovo no cu da galinha. Então, é isso aí. A gente vai ter em janeiro excelentes notícias para a aviação aérea, inclusive interna no Brasil. A gente vê o seguinte: a quantidade de desemprego no mundo todo foi fenomenal no setor do turismo. Né? Aqui no Brasil não foi diferente. Aqui no Brasil nós perdemos em torno de 690 mil postos de trabalho, falando em números, né? E o prejuízo, as perdas financeiras chegaram a 290 bilhões de reais. Então é um número considerável. Agora, quem acreditava que num período de crise como essa, se o país não fosse forte, nós iríamos fazer uma concessão do leilão de 22 aeroportos, como nós fizemos. Eu estava no mesmo dia com o ministro Tarcísio, e ao entrar na Bolsa de Valores de São Paulo, uma jornalista me perguntou: como é que vocês vão fazer um leilão de aeroportos numa crise como essa? Vocês não têm medo que dê errado, não? Eu acho que ninguém vai querer comprar. Aí eu disse: eu vou responder na saída do leilão. Entendeu? Vendemos os aeroportos apenas 18 vezes o valor que nós esperávamos. E a surpresa, até a empresa francesa comprou o aeroporto de Manaus, comprou o aeroporto no Brasil. Então isso demonstra a força, isso demonstra a confiança que o mercado, que o mundo todo está tendo na condução do presidente Bolsonaro. É muito triste você ver alguns políticos, né, alguns deputados tentando lutar contra. Porque está lutando contra o país, bicho. Está lutando contra o emprego, cara.
É feito você entrar numa peste de um avião, ter um piloto lá, e você querer que o piloto erre para morrer todo mundo, cara. Quando fechou a porta do avião e decolou, todo mundo reza para o piloto ser o melhor piloto do mundo, dá certo. É o que nós estamos acontecendo no nosso país, entendeu? E as coisas estão trabalhando, estão funcionando. Nós estamos entregando dia após dia monumentos ao descaso, como eu tive agora em Pernambuco, a ponte sobre o Rio Pirapama, fazia 40 anos. 40 anos o Raul nem conhece. Ali entre Jaboatão e o Cabo, uma obra que é importantíssima de interligação entre as duas cidades, que serve para o turismo, serve para o transeunte, serve para a população como um todo, e agora foi entregue. E não precisou fazer alarde, não, eu quero que funcione. Entendeu? Então é isso que a gente está fazendo. Dia após dia, nós entregamos mais obras. Essa semana vamos para o Nordeste de novo, e nós teremos lá a retomada. Porque não existe hoje nenhum vislumbramento no horizonte de turismo dissociado de natureza. E quando se junta turismo e natureza, nada se compara ao Brasil. Agora, ministro, eu falo bem a cavaleiro, porque o senhor sabe da minha relação com o turismo, porque além do jornalismo político, do Correio da Manhã, eu sou o membro do Conselho Nacional de Turismo, tenho orgulho de fazer parte do Conselho Nacional de Turismo já há algum tempo. E sou vice-presidente do Conselho Estadual de Turismo do Rio de Janeiro, tenho uma atuação muito forte nesse setor, e isso me dá uma visão privilegiada do trabalho que o senhor tem sido feito. Ser ministro do Turismo no Brasil é difícil, mas ser ministro do Turismo na pandemia é mais difícil ainda. E o governo, ele se pautou, e aí é uma questão de fato, a primeira ajuda concreta publicada em medida provisória esse ano, sancionada pelo presidente esse ano, foi exatamente o apoio ao setor do turismo e eventos. Quer dizer, nós temos a sorte de ter um presidente hoje que entende a importância do turismo, entende a importância que o turismo tem na geração de emprego, e principalmente para o Nordeste. O senhor está falando aí na questão de natureza, o senhor tem tido uma atenção muito especial a Noronha. Fernando de Noronha, que é uma joia do turismo brasileiro, uma joia que o senhor tem dado uma atenção especial, tem ido várias vezes a Noronha. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, e também eu queria aqui fazer um registro, que é as raízes do ministro. O Pernambuco tem tido, no Gilson, um grande interlocutor em Brasília, a agenda do Estado tem sido tocada por ele. O Gilson já levou o presidente diversas vezes a Pernambuco para a agenda. Então, eu tenho a sorte de ter um pernambucano, amigo do presidente, colado com o presidente, ministro de Estado. Eu acho que Pernambuco é um ativo muito grande. Me fala sobre Noronha, me fala sobre essa ajuda que o presidente tem, e principalmente sobre seu papel de ser um interlocutor, um nordestino. Eu também sou nordestino, eu sou baiano, colado do presidente e defender os interesses de Pernambuco, como o senhor faz. Magnavita, eu quero logo começar pela segunda pergunta sobre Noronha. Noronha, Magnavita, é uma joia, como é conhecida a joia do Atlântico, é um local altamente estratégico. Não foi à toa que o americano chegou e construiu uma base americana lá, com um aeroporto, numa época que era muito difícil construir as coisas, e uma pista com mais de com quase 2.000 metros, se eu não me falha a memória, 1.800 e alguma coisa. E ali você tem uma posição estratégica que você domina todo o Atlântico. Agora, fora isso, tem uma vocação para o turismo que nenhum outro lugar tem. Por quê? Porque a gente consegue operar turismo no Fernando de Noronha 365 dias por ano. Nós não temos nem alta nem baixa estação. É tudo uma estação só. Porque lá, pelo fato de estar alinhado com o Rio Grande do Norte, é o sertão dentro do mar, podia-se dizer. Porque a característica é de caatinga. Você chega na ilha, as árvores, tudinho lá é de caatinga. Então a chuva é muito pouca. E Fernando de Noronha é uma ilha que tem as praias mais bonitas. Inclusive, já saiu em várias revistas inglesas, aquela The Guardian, já botou a Praia do Sancho como mais bonita do mundo por 3 vezes consecutivas. Nada se iguala a Noronha. Agora, temos sim que rever toda a política de Noronha. A capacidade de Noronha, a capacidade de carga de Noronha, de quantas pessoas cabem na ilha, quantas pessoas visitam a ilha, a infraestrutura de Noronha precisa ser melhorada, porque ainda você vê a infraestrutura sanitária de Noronha é da época do americano. Muito pouca coisa foi feita. Então, nós olhamos em Noronha com um olhar especial,
né? O governo molecular especial. Agora, quem tem hoje, quem detém o mando sobre Noronha é o governo do Estado, o governo de Pernambuco, inclusive com fluxo aéreo, com tudo. Então, quem determina é o governador, e através do administrador que lá está. Se eu não me engano, o nome dele é Guilherme. Entendeu? Então, é isso aí. Então, a Noronha tem um conselho distrital também, que é o presidente, é presidido por seu Milton Luna, que é uma pessoa que eu tenho uma excelente relação com ele, que sempre traz os pleitos de Noronha, e nós sempre estamos alinhados. O Ministério do Meio Ambiente também, que detém a maior área da ilha, né, de passagem, que é a APA de proteção. Tem feito várias concessões, como agora o Mirante do Bodró fez, para que a iniciativa privada comece a trabalhar em Noronha. Nós temos o IFAM, do Ministério do Turismo também lá, a Fortaleza dos Remédios, que já está pronto. O nosso governo investiu 11 milhões de reais no IFAM, e nós vamos pegar esse imóvel e vamos conceder a iniciativa privada nos moldes daquele programa Revive, em parceria com o governo de Portugal, que nós fizemos um alinhamento para, em torno de 11 ou 12 imóveis, começarmos a fazer nesse programa. Porque no Brasil nós temos mais de 300 imóveis do IFAM que podem ser concedidos, desonerando o próprio governo que gasta com isso daí e criando emprego e renda com a iniciativa privada. Porque quem gera emprego, Magna Vita, não é o governo. Quem gera emprego é o empresário. E esse governo está aqui para desatrapalhar o empresário. E os nossos ministros, eles trabalham em conexão total. E o nosso ministério não pratica, Magna Vita, como eu disse para Rogério Marinho, a empurroterapia. Que antigamente um empurrava o problema para o outro. Aqui não, um ajuda o outro e a gente busca a solução efetiva de fato. Nós somos um Ministério do Turismo, é um ministério muito transversal. E agora, saindo agora de Noronha e passando para a PES, né, nós fizemos várias medidas para ajudar o setor. Tanto que no final de dezembro, o nosso setor já vinha se recuperando. As companhias aéreas, você bem conhece melhor do que eu, já estava com 85% da malha aérea recuperada, sem a ajuda do governo, porque o americano estava pagando o salário, até hoje está pagando o salário das companhias aéreas. E aqui não, o que o governo fez foi criar alternativas através de medida provisória para que o ambiente de negócio ficasse mais fértil, para que a retomada ocorresse. Você teve Recife, por exemplo, já estava com 110% da movimentação do RUB e da Azul, do aeroporto de Recife, em dezembro, em comparação a 2019, que não tinha pandemia. Você já tinha as companhias aéreas com 85% da recuperação da malha, quando chegou o repique. Todo mundo se lembra que teve até engarrafamento de jatinho em Ilhéus, né, em Porto Seguro, para ir para os endereços, em Maceió, para ir para São Miguel dos Milagres, porque o brasileiro, que emite em torno de 11 milhões de turistas para o exterior, esse pessoal estava todo aqui dentro, entendeu? Então é isso. E nós fizemos o programa emergencial através da Lei 14.148 de 2021, né? E a lei garante um respiro a segmentos que foram fortemente afetados pela pandemia, com a renegociação e com o parcelamento das dívidas. E essa sua relação com o presidente colocado a serviço de Pernambuco? Isso tem causado inveja. A gente fica vendo que o Rio, por exemplo, o Rio não tem um ministro que defenda o Rio, apesar de ter vários cariocas no governo, como se defende Pernambuco com o presidente, né? Ô, Magna Vita, não diga isso, não. E o Rio, desse governo, tem sido um dos estados mais privilegiados. Eu sei, mas eu estou falando, mas não tem um personagem como você defendendo o Tarcísio, não faz o que você faz, não. Nós temos rodado o Brasil todo. Por exemplo, amanhã, na quinta-feira, eu estou indo para Maceió com o presidente. Na sexta, eu estou indo para Santa Catarina, entendeu? Então, a gente vê que nós somos um governo itinerante. Eu acho que nunca nesse país teve um presidente e os ministros que viajaram tanto. Nunca. E nunca teve um presidente que viajou tanto dentro do Nordeste. Mas a agenda de Pernambuco você que toca. Não está fugindo, né, Gilson? Uma fala desse lado seu que é importante que os teus conterrâneos saibam, e é um testemunho dado... Eu, como pernambucano, eu tenho muito orgulho de ser pernambucano, de lutar pelo meu estado, mas eu luto também por Pernambuco, luto pela Paraíba, luto por Alagoas. É só o Magna Vita ver minha agenda. Que a quantidade de vezes que eu fui a Pernambuco, acho que eu fui até mais ao Rio de Janeiro ou a São Paulo.
Só para você ver. É verdade. E inaugurei muito mais obras, fiz muito mais ações. Por exemplo, até agora, o escritório da Embratur só foi lançado no Rio de Janeiro. Entendeu? A gente está vendo. Estamos fazendo. Hein? Mas vai ter em Recife também. Vai ter em Manaus também. Entendeu? Então, nós estamos fazendo o que pode. No momento de pandemia, como o próprio Saad falou, é um momento de sobrevivência do setor. Essa PEC, o que eu mais queria é que essa PEC fosse aprovada 100% como ela saiu do Congresso. Mas, infelizmente, eu tenho um filho. Né? Se eu puder dar um jatinho para o meu filho, eu dou. Mas se eu não puder, eu só vou dar uma bicicleta. Mas vou dar com o mesmo carinho, com o mesmo amor e com o mesmo empenho. Né? Porque tem coisas que a gente não pode fazer porque fere a Constituição. Entendeu? E, infelizmente, algumas coisas terão que ser vetadas. Né? Infelizmente, Ministro, mas não tem, a economia, a conta tem que fechar. Ministro, muito bom dia. Eu gostaria de trazer a pauta agora para as eleições de 2022. Aqui no estado se movimentam 3 prefeitos, né? O prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira, que é um aliado do presidente Bolsonaro, o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, também, né? Inclusive o pai é o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, e tem a prefeita de Caruaru, Raquel Lira. Desses 3 nomes, ministro, qual o senhor tem mais simpatia para defender um palanque para o presidente Bolsonaro no ano que vem? E me permita complementar a sua pergunta. Você acha que Salissa pode ganhar um 4º nome? O Gilson Machado Neto pode ser candidato ao governo de Pernambuco? Eu só queria falar da eleição de 2022 em 2022. Porque eu estou focado aqui no meu ministério. Eu acho que vocês não têm dúvida que eu estou tendo um trabalho por causa dessa pandemia, por causa da recuperação do setor homérico, hercúleo, e se eu for derivar agora para a eleição, eu vou ser leviano. Se eu for começar a querer usar politicamente isso aqui, agora, né, no momento que o país está precisando de recuperação econômica, principalmente no setor do turismo. Então, a minha cabeça hoje é 100% no governo do presidente Bolsonaro, para que o presidente Bolsonaro chegue em 2021 com a economia recuperada, com o setor do turismo moendo, com novas companhias aéreas voando no país, com a população toda vacinada. Então é isso. Por exemplo, a briga pelo turista internacional, Douglas, é briga de cachorro grande. Eu fui agora para uma reunião de ministros, ali era cada um querendo ser mais do que o outro. Ali era cada um querendo puxar a sardinha para a sua rede. E o Brasil, infelizmente, até hoje, perdeu essa briga. Por quê? Porque não tinha gente para brigar pelo país. Nós temos o melhor time. Nós temos o melhor país do mundo para o turismo. Eu acho que nenhum de vocês tem dúvida disso. Nada. Ministro, existe pretensão do senhor? O senhor pensa, independentemente de ser aqui 2 anos, em ser candidato realmente majoritário às eleições? Eu sou um homem de missão. Quando o presidente Bolsonaro determinar e pensar que chegar a hora, eu vou. Entendeu? Eu sou homem de missão. Eu vou para qualquer coisa. Então o senhor se declara candidato, é isso? Não, de jeito nenhum. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada, como diz a música. Minha missão hoje, eu estou focado aqui. Então, eu só falo de política em 2022. Em 2022. Eu sou de missão. Eu monto em cavalo, eu dou toque em vaca, eu pesco, eu toco sanfona. Eu sou de missão, por que der. Mas, ministro, o próprio presidente Bolsonaro fala de eleição. Inclusive, lançou o nome do ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio Freitas, para o governo de São Paulo. E tem aí o senhor, né, como um auxiliar, um braço direito do presidente. O senhor disputaria o Senado, por exemplo, porque em 2018 chegou-se a cogitar o nome do senhor para formar um palanque para o presidente Bolsonaro. Em 2018, o presidente não teve palanque aqui no estado, né? O PSL se aliou à frente liderada pelo ex-senador e ex-ministro Armando Monteiro, mas não teve palanque. Inclusive, o ex-ministro Armando era um crítico do presidente Bolsonaro e continua sendo. Eu quero falar de política de 2022 só em 2022. Porque a minha missão é árdua. E a minha missão
a minha missão é que o presidente Bolsonaro chegue em 2022 com a economia recuperada, com o turismo recuperado e com todo mundo feliz e satisfeito ganhando dinheiro. A gente tem uma sensação... Oi, diga, Cláudio. Eu vou colocar mais um pouquinho, depois eu dou o socorro. A gente tem a sensação que a demanda do turismo está totalmente reprimida. Por exemplo, a gente já sonha com a viagem. É impressionante. Tem gente que está tão acostumado a viajar para o exterior que sonha que está dentro de um avião, porque a demanda... Tem gente que está mais de um ano sem sair. E há uma perspectiva que vai haver uma explosão. Quando esse ciclo da vacina... E o senhor coloca uma coisa muito importante, que é a relatividade do tamanho. A gente fala Israel vacinou todo mundo, mas Israel é menor que Pernambuco. Então, os números relativos, a mídia distorce isso para poder botar a gente sempre na rabeira. E nós superamos agora, como o senhor colocou, alguns países europeus em termos de volume de vacinação. São 60 milhões, 70 milhões, são números parrudos em qualquer parte do mundo. O senhor acredita que essa explosão do turismo vai ocorrer efetivamente? Não só no internacional, mas no doméstico? As pessoas vão querer reencontrar seus familiares? Eu mesmo fiquei frustrado, não pude ir na Semana Santa, Dia das Mães, à Bahia visitar minha mãe. O senhor sente que essa explosão vai ocorrer, que nós vamos ter um período de bonança muito em breve no setor do turismo, a partir do ciclo da vacina? Magnavita, eu queria começar essa resposta fazendo uma pergunta aos senhores jornalistas que estão aí. Os senhores acham que o Brasil tem condição de ser tão importante na formação do PIB nacional, o turismo igual ao agronegócio? O turismo tem condição de sair dos 8% que é hoje no PIB nacional para 22%, 20%? O senhor sabe a minha resposta. Eu já fiz editorial dizendo que sim. A possibilidade é grande. E essas medidas que tomadas pelo governo vão permitir isso. Agora questão do visto. Nós temos vários sintomas, não são sinalizações, são certezas. Por exemplo, no final do ano passado, como o Magnavita mesmo falou, né, a gente já vinha tendo uma retomada, nós vínhamos tendo a retomada na América Latina. Com a vacinação, que já eu quero até dizer o número, hoje já são 77.936.000, Magnavita. A gente tende, até a meado do próximo semestre, a gente já está com a população economicamente ativa, totalmente vacinada. Aí sim a vida já começa a voltar ao normal aqui dentro do Brasil. Hoje mesmo, o ministro Queiroga está fechando 100 milhões de doses de vacina da Pfizer. Que é nordestino, que é nordestino e que é paraibano. Você já viu que quando o ministro Queiroga entrou, já deu uma esfriada nos ânimos a respeito da vacinação, de Covid, porque ele está fazendo um trabalho fenomenal no ministério dele. Entendeu? Então, eu estou aqui, o presidente Bolsonaro me delegou, eu tenho gratidão por ele ter feito isso, por ele ter me dado essa oportunidade de ajudar o meu país, o turismo, para que o turismo seja protagonismo no Brasil. E não moeda de troca, como toda a vida foi politicamente. Ministro, nós estamos, infelizmente, nos aproximando do finalzinho do horário, nós vamos ter que encerrar. Eu estou aqui animado demais com a nossa participação hoje sua aqui, ministro Gilson, mas nós vamos ter que encerrar, mas eu não posso deixar de fazer uma questão, que inclusive fiz para Rodrigo Maia, sobre legalização de jogos, cassinos no Brasil, porque a gente tem aqui algumas pessoas especulado sobre que a importância desse setor, que no turismo pode ser um fomentador importantíssimo, grandes cassinos, resorts, ou regulamentação, de uma forma geral, das loterias, que os estados começam a pensar nelas também com mais eficiência e regulamentar. Qual a opinião do senhor sobre o tema, ministro? Vamos lá. Hoje, eu queria, antes de responder, lhe dar um dado aqui. Nós hoje temos 147 novos hotéis sendo construídos no Brasil. Só da rede Hard Rock Café, que é uma rede americana, nós estamos com 8 hotéis sendo construídos no Brasil. Investimentos da ordem de 6,1 bilhões de dólares. Então, é isso que está acontecendo. De reais. É isso que está acontecendo. Agora,
Quando você fala cassino, essa palavra cassino, eu não concordo com a palavra cassino, eu concordo com a palavra resort integrado. O que é um resort integrado? Eu vou dar um exemplo. No ano passado, nós fizemos uma missão oficial do governo federal, inclusive com um representante do Senado e da Câmara, e fomos conhecer lá em Las Vegas como funciona. Tivemos reunião com o governo de Nevada, privada entre governos, para ver como é o compliance, como é que funciona todo o acompanhamento, a tributação, enfim. E eu me surpreendi com a segurança que é. Por exemplo, se um proprietário de um resort integrado fizer uma coisa errada em Macau, por exemplo, ele perde a concessão dele nos Estados Unidos. O governo de Nevada é quem fiscaliza, o governo americano é quem fiscaliza. Outra coisa, quando você fala resort integrado, é um instrumento, um cluster, que tem dentro dele hospedagem. Eu vou dar um exemplo. O Venetian, 11 mil leitos. Tem um centro de convenções que recebe 150 mil pessoas por semana. Eu me pergunto, essas 150 mil pessoas não cabem no hotel porque é pequeno, só tem 11 mil leitos, né? Então fica no entorno dele. Por isso que funciona o resort integrado. Porque dentro dele tem centro de convenções, tem arenas de shows, tinham 2 arenas lá, inclusive estavam tendo 2 shows ao mesmo tempo, um de Willie Nelson e outro daquela cantora, como é o nome? Do filme Titanic, eu me esqueço o nome dela. Celine Dion, no mesmo horário, de 7h30 da noite, 2 shows. Entendeu? Lotado, arenas, uma para 3.500 pessoas, outra para 5.000 pessoas. Tem a parte de restaurantes e shopping center dentro do resort, que vende de bolsa a relógio, a celular, vende tudo lá dentro. Entendeu? Excelente. E a parte de jogos. Mas, ô ministro, tudo isso é em função do cassino. Tudo isso o Haldney fez muito bem, tudo isso é em função do cassino. O cassino realmente um polarizador de serviços agregados para a classe alta. Se não fosse o cassino, nós não teríamos esse sistema integrado. Sari, deixa eu dizer uma coisa. O cassino, eu fui lá, eu vi. Sabe quanto representa o faturamento do cassino dentro do mecanismo desse cluster? 23,5%. Sim, mas se não houvesse o cassino, não teria essa atratividade. Claro. O cassino também faz parte do negócio. Como também, se só tivesse só o cassino, não funcionava. Então, esse é o modelo que nós estamos vendo e que nós estamos esperando que o Congresso tome uma posição. A posição não pode ser nossa. Nós fomos lá, fizemos o relatório e abastecemos o Congresso com o relatório. Agora, ministro Gilson, desculpe lhe interromper, amigo. Desculpe lhe interromper. Gilson, desculpe lhe interromper. Eu acho que esse tema ele é interessante. A gente pode até marcar uma outra conversa mais para frente. Já vou pedir a sua assessoria, Gilson, para ver uma data que a gente possa novamente conversar e a gente avança, porque é um assunto muito interessante, né? Eu acho muito salutar também que a gente traga para esse debate o Congresso, porque a bola vai estar com eles. Ok. Entendeu? A gente tem que trazer o Congresso, temos que trazer a bancada evangélica também, porque eles têm alguns contrapontos que nós temos que ouvir também. Obrigado, Gilson Machado. Obrigado, ministro, pela sua participação com a gente aqui. Nós vamos ter outros momentos, vamos ouvi-lo mais aqui na nossa plataforma do Diário de Pernambuco. Obrigado ao Magna Vita, do Correio da Manhã, conversando com a gente, Beto Saad, da Band Esporte, Douglas Fernandes também conosco. Eu já estourei demais o horário aqui, estou entrando no horário do colega da frente, a publicidade está tendo que ser colocada no ar, então eu vou me despedir rapidamente. Desculpe que ficou corrido o final. Mas muito obrigado, ministro. Um grande abraço a todos. A gente vai encerrando essa transmissão aqui no nosso canal Diário de Pernambuco TV nesse instante. E a gente agradece aos colegas mais uma vez, depois eu falo com eles em off, cada um, os agradecimentos especiais e convidá-los também para outros momentos. Obrigado, a gente vai entregando o horário agora, que vem por aí o Alexandre Garcia, com seu comentário direto de Brasília, e Jorge Soares, o repórter de 8 Copas do Mundo na programação da nossa Rádio Clube. Um abraço.